Olá, pessoal. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Oi, Rafa, querido. Tudo bem? Sigam lá, Anestesia Digital, pessoal. O Rafa tem várias informações super importantes pra gente também. Oi, Giovana. Oi, Edu, meu querido. Tô te esperando uma quinta-feira, hein? Sexta, né? Sexta você vem pra cá. Tô te esperando, hein, Edu? Laís, quanto tempo que você não aparecia? Tava até pensando em você esses dias que você tinha me abandonado. Vocês estão bem? Todo mundo se cuidando? Esse bicho que não vai embora, né, gente? A gente tem que se cuidar mesmo. Ah lá, a Fujona da semana passada apareceu. Ela tá só uma semana atrasada. Mas estou aqui para dar notícias. O Fumaça tá bom, tá bem, viu, gente? Já melhorou. Ainda requer cuidados, mas o Fumaça tá bem. Lembra do Fumaça da live passada? Que não nos permitiu fazer a live passada? Precisa, né, Gi? Se a gente não passar um borroco nessa cara aqui, amiga, com a idade que eu tô, não tem mais jeito. Saudade de você na aula também. Só no batom, bem, é desse jeito, puro glamour. Desse jeito. Obrigada, gente. Oi, Raquelzinha. Obrigada, pessoal, todo mundo que tá aqui. Tô esperando o nosso convidado aparecer. Hoje o nosso convidado é muito, muito especial também. Como eu falei pra vocês, nós temos um mês de lives com convidados especiais. Na verdade, eu só trago convidados especiais. Oi, Tassi! Hoje a Simone entrou como Simone, muito bem, parou de usar o Instagram do menino dela. Criou vergonha na cara, né, Simone? E hoje, então, eu tô só esperando ver se ele passa, se ele aparece aqui, o Hugo. O Hugo é um nefrologista muito importante e muito querido. E tem informações, com certeza, muito enriquecedoras para trazer pra gente, viu? Por isso eu não podia deixar de trazer esse convidado super especial. Eu e meus brincos caindo. Diogo, eu tava pensando em você hoje também. Muito bem, que bom que você veio. Tô com saudade da minha turminha do hemograma. Da Giovana foi da Atualho, o Diogo foi da turma 1, do Rax Martins. Tô com saudade desse pessoal, a Simone também. A Karina foi do 2, ah lá, oi Cá, tudo bem? Cadê o Hugo, hein, gente, que não aparece? Como que eu faço se ele não aparece aqui? Oi, Karine. A Ingrid. Oi, Ingrid. Vê cadê o nosso Hugo. Manda uma mensagem pra ele, por favor. Pede pra ele entrar aqui, que eu não tô encontrando ele aqui, por favor. O brinco é bem delicado, meu amor, é sempre assim. Eu sempre boto um brinco que quase cai a orelha, mas o mais importante... Depois a gente faz uma compressa de gelo, mas tá tudo certo, com brinco. Meus anéis estão sempre minúsculos também, olha. Só não posso mostrar as unhas, tá, gente? Porque as unhas estão pela hora da morte. Vocês não estão entendendo a minha situação. Fala pro Hugo se ele vai fugir no altar, bem na hora do altar, na hora de falar o sim, ele vai fugir aqui de mim, desse jeito. Oi, Mai. A Mai também é da nossa segunda turma, vários ex-alunos da pós-graduação, do Qualitas também, muita saudade, gente, de dar aula presencial. Ah, agora ele apareceu, dá uma olhada lá. Eu já tava aqui achando, Hugo, já tava pedindo pro pessoal te chamar, te buscar. Achei que você não vinha pro nosso casamento, ó. Tô até de branca de noiva hoje, ó. Porque vocês sabem que o nefrologista e o patologista clínico é um casamento, né? Vocês sabem disso, porque eles não vivem sem a gente. Desculpa, pessoal. É desse jeito. Vamos lá, chamar esse menino, então, que já tá aí. Menino. Vocês vão ver. Ele só tem cara de criança, tá? Ele não é tão criança assim, não, mas ele tem cara de bebê. Vocês vão ver. Mas pode confiar no que ele fala, porque é muito importante. Oi, Huguinho. Como é que você tá? Oi, Ele é galã, gente. viu, gente? Esse menino é galã, vocês pensam que não? São seus O olhos, fone... Raquel. Mas o meu fone não tá funcionando de novo. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora melhorou. Não, eu tava Melhorou? te ouvindo, mas eu tava ouvindo fora do fone. Ah, tá. Não tava colocado direito. Mas agora. E aí meu microfone fica pior, meu som fica pior. Tá um Entendi. calor, gente. Hoje, onde eu tô, fez 44 graus. 44 graus. Dá uma olhada E você tá aí no na sul, né? situação.
Não, eu tô no estado de São Paulo, na São casa da minha Paulo? mãe. Ah, tá. Aí hoje eu fui, minha filha estuda em Dracena, que é aqui no estado de São Paulo também. E Entendi. eu fui levar ela, a faculdade dela já voltou, mas como não tá tendo aula todo dia, para ela não pegar a estrada sozinha, eu fui junto com ela. E aí lá em Dracena fez 40, eu tô numa outra cidade que é próxima, dá uns 90 quilômetros, mas lá hoje fez 44 graus. Eu fiquei a manhã inteira dentro do carro esperando. Ai, meu Deus do céu, quase É, torrei. aqui Claro que pra liga o mim, ar-condicionado, mas não dá conta. aqui para mim é normal isso, né? Em Goiás sempre foi muito quente E, o ano inteiro, então e seco, né? muito E seco. seco, né? É, Os comedores muito. de piqui estão acostumados, não tem jeito. Tamo, verdade. Ah, vamos lá, gente. Então, quem não me conhece, meu nome é Raquel Reis Martins. Eu sou patologista clínica há alguns anos. Vou parar de falar minha idade, né, gente? Vou parar de falar quantos anos, porque isso não vem ao caso. A gente faz maquiagem mesmo para dar uma esticadinha, né, Hugo? Eu, no caso, não E tenho esse benefício, né? Só se eu tivesse colocado um exatamente. óculos aqui de escuro, que essa é a maquiagem para o homem, é um óculos escuro. Mas vocês, homens, não precisam, a vida é ingrata com a gente. Infelizmente, com nós meninas, a vida é ingrata. Mas a gente tem a maquiagem que nos salva um pouquinho. Ou Né? não, né? Não, que isso, sim. Então, gente, olha só. Eu trabalho com patologia clínica. O intuito desse nosso projeto, né, dessa história de fazer lives toda semana no mês de outubro, eu comecei a fazer umas lives, né? Quando começou a pandemia, eu era uma pessoa totalmente sem rede social, totalmente sem rede social, não sabia postar uma coisa, eu pedia para minha filha postar para mim, e de repente vivi fazendo live, porque o isolamento social é um negócio que realmente me pegou demais. Então foi um jeito de eu reencontrar meus amigos, meus alunos queridos. Estou vendo vários alunos aí, Renatinha, Silvia, Andressa que entrou, meu aluno da faculdade que eu vi que entrou ainda. Há quantos anos eu saí da faculdade lá da UEM, onde eu dava aula, e vi o Joãozinho entrando aí. Então eu estou muito feliz com todo mundo que está aqui. Muito obrigada, viu, gente? E a minha ideia esse mês foi trazer só especialidades. Semana passada nós começamos a falar sobre especialidades, né? Nós tivemos uma convidada fujona, mas eu já expliquei porque ela fugiu, ela teve um motivo nobre, né? Para fugir, o cachorrinho da irmã dela teve um problema muito sério, inclusive ele estava em transfusão ou na tentativa de uma transfusão sanguínea bem no momento da live. Ela passou por apuros, mas graças a Deus eu já dei notícia que o Fumaça já está em casa, né? Depois de muito sufoco. E eu quis falar, cada semana agora nós vamos falar de uma especialidade. E como eu convidei grandes amigos, pessoas maravilhosas, né? Nós vamos fechar como é o Outubro Rosa, por isso até o bonequinho do Rax Martins aí mudou de cor para homenagear o Outubro Rosa, para ninguém esquecer, tanto em nós mulheres, quanto nas cadelas, quanto nas gatas e tudo mais. E vocês meninos também lembrarem as mães, as irmãs, as amigas, as companheiras, todo mundo, para que se cuidem, né? E nós vamos começar com nefrologia. Para isso, eu trouxe um convidado muito especial. Eu vou pedir para ele se apresentar, né? Eu não tenho nem condições de apresentar quem é o nosso convidado. Ele vai falar um pouquinho aí do currículo dele, mas muito mais do que o currículo. Se vocês tiverem oportunidade algum dia de fazer um curso de pós-graduação, ele dá aula na Qualitas comigo, ele vai falar onde mais aí, vocês precisam assistir a aula desse menino, porque não dá para acreditar o tanto que ele é competente, tá bom? E tá lá, Ingrid apaixonada, já está lá, nefro do coração, já está toda se declarando, porque realmente ele é muito bom. Então fala aí, Huguinho, vai lá. Depois dessa apresentação, eu fico até um pouco preocupado o que eu vou falar aqui para todo mundo, né? Não. Mas é engraçado, né? Eu lembro que a gente encontrou um dia no aeroporto, né? A gente estava até conversando disso ontem, e você falou assim, Hugo, você tem que Ontem. estar mais ativo nas redes sociais, você faz uns vídeos legais, e hoje você está muito mais ativo que eu, totalmente mais Pois é, ativo, você né? viu? É porque nós mulheres, a gente é assim, a gente fala, a gente pensa e já faz.
vocês ficam pensando, porque o Hugo é todo blogueirinho, entende? Ele já fazia uns vídeos no aeroporto, andando pra lá e pra cá, empurrando a mala, e mais um fim de semana. E eu lá no aeroporto pensava, gente, como é que ele faz tudo isso? Eu não sei nem fazer um vídeo e postar. E ele todo colocava música junto, uns negócios. Eu falei, Hugo, você precisa, porque isso é o futuro. Falei, pra mim não serve, porque eu não sei fazer isso. Mas pra mim não serve. Eu não me lembro que módulo que eu tava indo. Você tava indo pra Marília, e eu não lembro aonde eu tava indo. Eu tava indo pra Bauru. Eu também não Eu tava indo lembro. pra Eu sei Bauru, que porque a gente pegou o mesmo voo em Campinas. É foi. isso. Foi Foi isso. em final de janeiro. Foi em final de janeiro, isso aí, se eu não me engano, ou em fevereiro. A Não, em gente, fevereiro. a gente ainda estava ativo, né, nessas E eu acho que viagens. não passou assim 20 dias, não passou um mês. Isso, Apareceu o vírus e aí todo mundo teve que se virar, né, gente? Todo mundo isso. teve que se virar e ficar ativo nas redes sociais, até pra gente não ficar sozinho de alguma forma e passar um pouco do que a gente pode pros nossos alunos. Então vai, continua, Guinho. Bom, eu sou o Hugo Cardoso, né? Estou aqui em Goiânia. Eu já tenho uma formação aí há algum tempinho. Também não vou ficar falando de tempo, né? Porque a barba já tem cabelo branco aqui. Mas eu tenho residência, tenho especialização em nefrologia e urologia, mestrado também, com ênfase em nefrologia. Sou membro do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária já há algum tempo. Nesse triênio agora, que vai até 2023, eu faço parte da diretoria. Faço atendimentos especializados em nefrologia aqui em Goiânia e urologia também. E damos aula no Qualitas, né? No curso de pós-graduação, CM-CPA, que é a clínica médica, e também no curso de nefrologia, né? Específica pelo Qualitas, que abriu agora recentemente a primeira turma. E sou um apaixonado na área, tento aprender cada dia e espero que esse bate-papo seja bem interessante, né? Acredito que todo mundo deve estar em casa, cansado de um dia de trabalho e vamos fazer que isso seja bem, bem legal, tá? Isso, isso. Eu acho que essa é a palavra. Essa hora tá todo mundo cansado. Ninguém quer ficar assistindo a aula, né? Tá todo mundo muito cansado. Então, o meu intuito aqui sempre é trazer pessoas amigas para que a gente possa fazer disso um bate-papo mesmo, né? Então, eu vou começar já fazendo algumas perguntas depois dessa apresentação toda. A primeira coisa é assim: define pra gente, por favor, Hugo, o que é doença renal crônica? Então, a doença renal crônica, ela tem uma definição que a gente está até ultimamente discutindo muito dentro do Colégio Brasileiro, que a gente está querendo trazer uma nova proposta. Quando você vai ver livros, artigos, tem sempre a mesma definição, que é falando que existe uma alteração estrutural e ou funcional que perdura por 3 meses ou mais, Não mais. né? A gente tem entendido que às vezes a gente não precisa esperar 3 meses para identificar um gato ou um cão que vai apresentar qualquer tipo de alteração renal que já configura uma cronicidade, né? Então hoje a gente acredita que uma doença renal crônica é uma afecção renal, ou seja, uma doença que não tem cura, ela vai progredir. Isso tem características, principalmente em exame ultrassonográfico, que identifica uma alteração estrutural dos rins. Ou seja, relação córtico-medular não existe, as estruturas, né, que o ultrassom consegue nos informar estão completamente desconfiguradas. E é o que eu sempre gosto de falar nas aulas, né? Também não quer dizer que um doente renal crônico ele vai ser sempre insuficiente. Não. Eu posso ter uma doença, mas ainda não ter a insuficiência. E aí eu dou Pelo menos por enquanto, né, Huguinho? por enquanto, Pelo menos por enquanto. justamente, É isso. é algo que às vezes as pessoas ficam sempre esperando creatinina aumentada para ver evidências de algum problema renal. A creatinina aumentada quer dizer que o rim não está funcionando bem. Existem causas para isso, né? Agora, e aquele paciente que vai apresentar algumas alterações em exames complementares
antes de uma creatinina aumentada que configura isso uma doença renal crônica já. Né? É isso que tem feito diferença na rotina clínica, cada vez mais que estamos atendendo pacientes idosos, né? A terceira idade está aí, né? A geriatria já é uma realidade. Então, existe sinais em que a gente já consegue diagnosticar uma doença renal crônica e o paciente ainda não está insuficiente. Quando ele está insuficiente, eu tenho que ir atrás de colocar ele em um momento dessa doença renal crônica. Né? Então, não é esperar 3 meses para você realmente ver que aquele paciente tem algum problema renal. E sim, lançar mão de informações em que vai te dar um pouco mais de certeza que aquele paciente tem alguma alteração renal. Se isso já está numa insuficiência ou vai levar a uma insuficiência, é outra coisa. E rim, não tem como de eu auscultar, não tem como de eu palpar, na maioria das vezes, né? Pensa aquele cão gordinho, aquele gato também, fica super difícil você conseguir palpar e tentar tirar informações. A gente vai ter essas informações com exames complementares, não tem como. Né? Então, por isso a importância de se fazer exame quando você está diante de casos nefrológicos. Sim. Diante dessas informações que você me fala, o nosso foco nem é o exame laboratorial aqui. Eu falei, vamos deixar o papo fluir. Mas diante dessas informações que você acabou de nos dar, e é uma coisa que toda pós que eu falo, seja ela de nefrologia, falando de exames laboratoriais, seja ela de clínica médica e cirúrgica, falando de medicina laboratorial, aí eu te pergunto, adianta eu ficar pedindo só ureia? Isso porque a gente não vai nem falar de quem só pede a creatinina, né? Mas adianta ficar pedindo só ureia e creatinina como exame preventivo do animal ou como um pré-cirúrgico? Você considera a ureia e creatinina um exame pré-cirúrgico? Não, completamente não a minha resposta, né? Porque eu gosto de dizer o Gente, seguinte... a gente não combinou. Se você me desmentisse aqui, a Já gente pensou? matava. Ia ficar legal, Já né? pensou? Você falava, Ia ficar eu acho que sim. legal. Já pensou falar assim, os dois começaram a brigar. A primeira live em que duas pessoas Eu ia brigaram. desligar, eu ia falar, a live caiu, gente, ele foi embora, ele não quer mais. Justamente. Mas é verdade, não. Então explica pra gente, por favor, quem são exames pré-cirúrgicos. Vamos ajudar que todo mundo que tá aqui. Gente, chama os amiguinhos para escutar isso, por favor. Envia pros amiguinhos depois, por favor. Conta pra gente. Ó, a Por Ingrid favor. aí, ó, lá de Santarém, né, que assistiu uma aula comigo e ainda fez questão de montar um curso de nefrologia lá na clínica dela. Foi bem legal. Eu gosto de dizer o seguinte, eu não gosto de trabalhar com combo, eu não tenho regras para se ter exames pré-cirúrgicos. Exame pré-cirúrgico para os pacientes vai ser hemograma, creatinina e LT. Porque você tem sempre que personalizar o paciente para as necessidades de informações com os exames complementares que você vai ter. Pensando em rim, creatinina te dá uma informação. A ureia também vem aí junto com ela, mas como que está a taxa de filtração glomerular desse paciente? A função de filtragem. Nada mais do que isso. Agora eu pergunto, é só isso que o rim faz? Ele só filtra o sangue? Não, o rim produz urina. E na urina a gente tem muita informação, né? Tanto de função renal, quanto de alterações urológicas, quanto até de alterações metabólicas endócrinas, né? Gástricas aí com o fígado. Então, o exame de urina ele é extremamente importante como pré-cirúrgico, por que não? Né? A creatinina não vai me dar informações que o exame de urina me dá. Ai, eu tô até subindo na cadeira aqui, gente. Me segura na cadeira que eu não tô parando. Eu adoro, eu adoro. Porque quando eu falo que urinálise é um exame pré-cirúrgico, as pessoas falam... A pessoa não fica satisfeita, ela não fica satisfeita, ela quer fazer uma ureia. Você quer, você faz. Até porque a gente tem que saber como é o normal daquela ureia creatinina daquele paciente, porque quando a creatinina subir um pouco, mesmo estando dentro do valor de referência, eu já tenho alteração. Mas
pré-cirúrgico, é a urinálise mesmo, porque a urinálise fala muito mais do que o sistema urinário, que é o rim. Como você Sim, disse, ela me mostra problema endócrino, problema hepático, uma série de outros problemas, né? E aí eu fico, eu sempre vou pedir urinálise, porque precisa. E para o rim, então, densidade, como você disse, né? Eu acho que a densidade hoje em dia, dentro da urinálise, a densidade, cilindros, gente, cilindros são pérolas, são preciosos. É tudo que a gente não quer achar, mas se achar, ele está conversando com você e te contando uma história trágica sim. ali, né? Eu tenho uma alteração. E, como você disse, a creatinina pode não estar alterada ainda, mas não quer dizer que o animal não tem uma doença renal crônica já. Ou seja, ele vai evoluir para Justamente. algum problema, A gente não pode esquecer que a né? creatinina ela é um marcador de função, né? Qual seria o exame ideal para a gente realmente identificar a função de filtragem glomerular, ou seja, a taxa de filtração glomerular? É, fazer a mensuração dela, né? Mensurar a taxa de filtração glomerular. Aí a gente vai estar vendo a função do glomérulo de filtragem. É possível fazer isso? É possível. Agora, dá trabalho. É totalmente diferente você coletar um sangue, mandar para o laboratório, ele vai te mandar o resultado da creatinina. Fazer taxa de filtração glomerular dá trabalho, tanto na veterinária quanto na medicina. Então, a gente utiliza a creatinina como um marcador indireto da taxa de filtração glomerular. Só que ele tem algumas interferências e é tardio quanto à função. Só te cortando um pouco, fala um pouquinho, se for possível, rapidamente, como é que faria então esse exame de marcar a taxa de filtração glomerular e por que é tão pouco utilizado na medicina veterinária, né? Porque é tão difícil. Assim, Primeiro, você explica tem pra que, gente um você pouquinho tem que mais ou menos internar como o é. paciente, né? O paciente precisa ser internado porque você precisa aplicar uma substância na veia em que ela vai ser totalmente excretada na urina. A gente está querendo ver taxa de filtração glomerular, ou seja, sai do sangue, vai embora para a urina, né? Você usa inulina? O que você usa? Pode Inulina que você ser. usa? O problema é que às vezes Tá. aí começa a comprometer em relação ao preço disso, né? Não é tão barato. Você pode usar creatinina. Existe creatinina exógena em que você aplica, né? Ou seja, vai demandar de você uma internação, a aplicação, né, seriada dessas substâncias que você pode escolher. Você vai ter que coletar a urina, então esse animal vai ter que estar sondado para você coletar a urina de hora em hora, né? Porque a taxa de filtração vai te dar a informação por minuto, às vezes, né? Dependendo do que você usar e a conta que você fizer. Você vai ter que fazer vários exames. Mas você vai ter que ligar para o laboratório e falar: desse paciente eu vou mandar vários exames de urina para a gente avaliar o quanto tem, por exemplo, de creatinina na urina e o quanto tinha aqui no sangue. Então, olha o trabalho que dá, né, de fazer taxa de filtração glomerular. Às vezes a gente consegue fazer isso num paciente mais crítico, paciente que está em UTI, semi-UTI, em que tem já tem isso, né, dentro da clínica já feito de rotina. Por isso que a gente sempre busca marcadores, né, indiretos da taxa de filtração glomerular. A creatinina é uma delas, né? Só que ela é tardia. Ela vai aumentar, ela vai começar a aumentar quando eu tiver uma perda funcional de 60% a 75%. E antes disso, né? E antes disso, se eu conseguir ver uma densidade urinária baixa, porque a densidade urinária começa a diminuir, começa a alterar em relação à função renal um pouco precoce à creatinina. Então, quando você tem um déficit aí funcional em torno de 50%, você já começa a ter um animal que está produzindo mais urina. Ou seja, ele está poliúrico, a densidade urinária dele vai estar mais baixa. Outra pergunta que eu faço é: creatinina te mostra se o paciente tem uma glomerulopatia que perde proteína, uma lesão glomerular? É o exame de urina que vai te falar: ó, tem proteína aqui. Tem alguma coisa lesionando esse glomérulo, deixando substâncias que não deveriam passar para a urina estar presente na urina. Ou seja, um exame que é caro, não é? O exame de urina é caro, super caro. Um exame Chega a ser ridículo, né? um exame que te dá tanta informação,
uma das formas de você identificar se esse paciente tem uma lesão glomerular ou tubular é fazendo o exame de urina, pegando a informação da proteína. Ou seja, proteinúria, que é extremamente importante porque ela remete lesão em néfron, você vê só com o exame de urina. Ou seja, por que não se faz exame de urina num pré-cirúrgico para ver se esse paciente já é proteinúrico, tem uma lesão, e aí ele vai passar por um momento de anestesia, de cirurgia. A gente sabe que são momentos que pode ter consequências renais, e eu poderia preparar um pouco melhor esse paciente se eu tivesse essa informação no exame de urina. Exato. Ou seja, Eu já... sempre falo isso. Às vezes... Pode falar. Desculpa, pode falar. Não, pode ir, pode. Não, eu falo, às vezes o paciente chega com uma creatinina mais alta, porque ele está desidratado, então aquilo é pré-renal, e depois que terminou a cirurgia, que ele já foi submetido a uma cirurgia, tomou antibiótico, tomou anti-inflamatório, às vezes ainda desidratado, né? Foi feito aquele tipo de anestesia, não necessariamente das mais corretas, enfim. E só que a hora que você afere, depois mede lá a creatinina dele, uma semana depois, ela tá mais baixa. Mas isso não quer dizer que ele tá melhor. Não. Por quê? Porque você tirou o pré-renal, mas ele sofreu uma série de lesões enquanto isso. Então é só a urinálise que vai mostrar isso pra gente. Justamente. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que assim, as pessoas elas gostam de aprender uma informação e usar aquilo global. Então assim, a pessoa decora. Proteinúria é renal. Nem toda proteinúria é renal. A gente tem que saber avaliar exatamente isso, porque senão a pessoa já vê proteína, só que, enfim, o animal está com hemoglobinúria, o animal está com outro tipo de proteína ali, e aí a pessoa ou está com uma inflamação, ou está com uma cistite, alguma coisa assim, e a pessoa já coloca isso como sendo um problema renal. Então a gente tem que saber avaliar, aprender, fazer com que o exame converse com o caso clínico. Justamente. É isso, e não decorar nada, né? Acho que isso é o mais importante, assim. É o grande problema, né? Não tem como clinicar com receita de bolo. Eu gosto de falar isso sempre. Por isso que não Porque existe pacote, eu odeio pacote. combo, se tem uma coisa que eu não dou conta de trabalhar é combo, porque às vezes nenhum paciente que eu atendo num dia vai ter a necessidade do mesmo combo. São pacientes diferentes com necessidades diferentes. E assim, eu vejo as pessoas às vezes até tentando raciocinar de uma forma um pouco mais difícil, ao meu ver, né? Eu gosto de dizer o seguinte: a minha inteligência está na bunda. Ou seja, eu preciso sentar a bunda na cadeira e estudar bastante para eu aprender alguma coisa. E aí, eu nunca tinha ouvido, hein? Às vezes a gente vê as pessoas assim. Mesmo porque se for assim, eu tô bem inteligente, porque tanto que eu engordei nessa pandemia, eu tô um gênio. Eu vejo as pessoas assim diante com um resultado de creatinina aumentado. Tá aumentada a creatinina. Ok. Já quer diagnosticar aquilo sem, às vezes, organizar as ideias. Causas de azotemia, eu tenho pré-renal, renal e pós-renal. Tanto que eu gosto de mostrar um caso, a Ingrid pode até lembrar ele aí, eu vi só ela, né, de aluno do Qualitas, pode ser que tenha mais aí que tenha assistido essa aula comigo. Você vai ser professor da Renata ainda, ó, Renata Mello, que está aqui aparecendo pra gente. A Renata vai ser sua aluna no curso de nefrologia. Renata, você não vai poder já falar para os seus colegas esse caso clínico. Você vai ver comigo, eu sempre mostro, tá? Olha lá, Rê, não conta, hein? É de um felino em que chega para o meu atendimento... O Guilherme, ele é apaixonado por você, viu? Ele já falou vários elogios aqui, é o melhor, gosta da frase. O Guilherme tá apaixonado. Isso é amigo que entra para fazer festa dentro da live. Certeza. Entendi. Guilherme é um amigo meu Já deram notícia de gravidez aqui, já aconteceu de tudo na nossa live, viu, gente? Já aconteceu de tudo. Eu tô só lendo aqui o que tá aparecendo. Guilherme é um dos mestres que eu tive na minha vida de como flertar. Como flertar com as mulheres. Só que agora ele tá casado. Por isso que ele é galanzinho desse jeito? Entendi. Só que agora ele tá casado. Aí sobrou tudo pra você. Sobrou, mas eu não dou conta de ter, né? Uma vez mestre, a gente nunca consegue, né? É por isso. Entendi. Bom, voltando lá ao raciocínio.
esse caso clínico, se a gente esquecer de pensar que existem causas pré-renais, renais e pós-renais, fica super difícil da gente pensar em diagnóstico diferencial, né? E aí, às vezes, os alunos ficam assim, não dou conta de entender o que está acontecendo com esse gato. Eu preciso de exames, eu preciso de exames. Eu sempre falo, gente, exame é complementar alguma coisa. Por isso que é exames complementares. Complementares. Ou precisa auxílio ao diagnóstico. Você já precisa ter uma ideia. E de onde vem essa ideia? Na sua anamnese, muito bem feita, e no exame físico. Eu não dou conta por exemplo, já pegar um caso, né, para o atendimento e conversar já pensando nos exames que eu vou pedir, porque eu preciso ver os exames para eu tentar diagnosticar. Eu sempre tenho que fazer uma boa anamnese. Eu acho que começa tudo aí, com essa investigação. Eu faço o meu exame físico e depois eu penso em quais exames eu vou pedir, porque eu vou estar com aquela necessidade de mais informações que a anamnese não consegue me dar e nem o exame físico. E a outra coisa importante, sei que você está falando, que assim, eu como patologista clínica, eu sempre falo, menos é mais em exame laboratorial. Você tem que pedir certo, porque você vai precisar repetir, ainda mais pacientes que você vai acompanhando. Então, quanto menos você pedir, não sair dando tiro para tudo quanto é lado, quem pede tudo é porque não tem a mínima noção do que está pedindo. Sim, concordo. Eu sempre digo isso. Concordo. Então, é super importante isso que você está falando. E como eu vou saber que exame eu vou pedir? A anamnese, a história do paciente. Sim. É isso. Desculpa, te cortei de novo. Fala. Não, aqui é conversa desse jeito. Falei para você que se não fosse, eu nem ia entrar, né? Eu não tenho a mínima noção de hora, o único relógio que eu tenho na minha frente é o celular e que tá assim... Tem 30 minutos. Gente, mais ou menos. Então tá. Tem 30 minutos. Assim, porque eu acho que não é tão importante, eu acho que se cair tem problema a gente voltar, Hugo? Não. Tô cheia de perguntas aqui para você. Estou à sua disposição. Né? Em qualquer momento que você quiser encaixar, já que a gente está falando de exames laboratoriais, já enlouquecidamente já perguntaram do SDMA. Que é quando eu falo que eu dou aula de medicina laboratorial, antes de eu falar de hemograma, as pessoas já falam, e o SDMA? Eu falo, calma. Então, quando você puder, no momento oportuno, por favor, fale dele. Eu gosto muito disso também, porque eu vivo muito isso, né? Você está vendo que aqui a gente vai fazer um monte de assunto ao mesmo tempo, vai embolando, né? Mas eu vejo, por exemplo, as pessoas vêm até mim falando assim, você me ensina a interpretar gasometria? Eu falo, claro, o que eu sei, não tem problema nenhum, eu sei muito pouco de gás ainda, quero até aprender muito mais. Mas eu já percebi uma coisa, eu faço assim, beleza, você quer saber de gasometria, né? Parece que gasometria está um pouco na moda, né? E aí eu pergunto, pega um hemograma para mim e vamos interpretar um hemograma primeiro. Às vezes as pessoas não olham a morfologia das células que vocês patologistas, com muito cuidado, veem no microscópio e descreve lá para a gente que auxilia muito no diagnóstico diferencial de uma anemia, por exemplo. Né? Um leucograma que tem aquelas alterações morfológicas também nos leucócitos, que ajuda muito você pensar em diagnósticos diferenciais. E aí quando eu vejo um aluno ou um estagiário em que ele lê para mim só número no hemograma, eu falo, vamos voltar um pouquinho e vamos fazer uma base. Vamos fazer uma base. A base é extremamente importante. E às vezes as pessoas querem não entender a base do bolo, mas a cereja, né? E a cereja é muito pequenininha, gente. A base é muito maior. Acho que a gente consegue comer muito mais coisa na base, né? E isso serve também para a creatinina. Às vezes as pessoas não estão olhando para a creatinina com um olhar um pouco superficial e já estão querendo saber o que é o SDMA. Que até nós da nefrologia... E nem pediu urinálise. Urinálise nem pediram. E nem pediu urinálise. Quer lutar, quer ser faixa preta no karatê sem ter passado pela branca, pela amarela, verde, sei lá o que cor que tem. Nem viu se tem. Por exemplo, SDMA não te mostra que o animal é proteinúrico. Que pelo menos para nós que mexemos com a nefrologia, é muito ruim um animal que está com proteinúria. Né? A gente vai depender, às vezes, de diagnósticos histológicos para chegar no motivo daquela proteinúria e ainda não é de rotina a histopatologia renal, infelizmente. Não é todo lugar que faz isso.
né? E já querem saber do SDMA. Não quer dizer que a gente não vai falar do SDMA aqui, né, Raquel? Mas é só um alerta para as pessoas não desmerecer o básico. Será que você, que está aqui agora, nos assistindo, quando dosa creatinina, olha para o score de condição muscular do paciente? Será? E aí pede creatinina sem ureia. Ainda tem essa, pede creatinina sem ureia. Existe as duas? Dá para elas desdarem a mãozinha? Não existe. Elas vão se complementando, né? E vai melhorando a informação que você precisa, né? Você Faz umas economias que não tem cabimento, né? É Para o, mim, isso é economia burra, não existe. é o que eu falo. Ninguém faz economia para mim. Ninguém. Você não fez economia para mim, né, Raquel? Nessa pandemia, não. Não vi você me ligando e falar, ó, Hugo, para de gastar aí, vamos faturar mais. Nós não temos que Ele já fazer. é rico, gente. Ele não precisa. Gente, eu tô aqui arrasada porque ele tá com um negócio sem fio. E eu tô igual uma tonta aqui com os fios. Eu tô arrasada porque ele tem um negócio que põe só na orelha e eu não. Isso é Sei que ele tem baratinho, carro, isso. mas. Isso é baratinho. Você compra réplica. Sei. Réplica você Sei, compra, sei. baratinho. Baratinho, baratinho, olha lá. O goiano misturado com mineiro é desse jeito. Vai comendo só pelas beiradas. Eu tô arrasada. Vocês vão me ver. O dia que eu ficar, por favor, faz uma vaquinha. Vamos pedir uma vaquinha aqui, por favor. Todo mundo, R$ 1. Peçam aí nas redes sociais, porque a professora tá com vergonha desse fio aqui dela. Vai, continua. Falando em mineiro, acabou de entrar um amigo meu aí que fez estágio curricular comigo lá na UFMG, isso há alguns anos. Luiz Felipe. Luiz Felipe, carinhosamente conhecido como Mutum. Abraço para você, Luiz. Ele é um oncologista, esse moço? Não, eu acho que eu acho que ele mexe mais com grandes, mas é um cara super inteligente. Entendi. E de vez em quando ele me manda umas mensagens perguntando coisa de pequenos, que às vezes eu nem dou conta de responder para ele. Bom, olhar para o score de condição muscular é extremamente importante quando você está avaliando a creatinina, porque a creatinina é um produto do metabolismo muscular. Eu já tive encaminhamentos de colegas em que foi até interessante ler o encaminhamento. Encaminho o paciente doente renal crônico que estava em estágio 3 e agora em estágio 2. Para o melhor acompanhamento e tudo, mas houve uma melhora, encaminho o paciente para você. Se eu estou diante de uma doença crônica... Regrediu, hein? Alô, muito bem. Não tem como regredir, né? Você me dá o telefone dessa pessoa, porque é muito boa, hein? Se ela regrediu uma doença renal crônica, tá de parabéns. Néfron morreu. Valeu o prêmio Nobel. Justamente. Néfron morreu. Eu ainda desconheço alguma terapia em que ressuscita célula. Isso em qualquer sistema, não só o urinário. Né? O que estava acontecendo com esse paciente? Ele estava dosando creatinina, estava realmente diminuindo, porém, o músculo dele estava diminuindo também. A gente sabe que a doença renal ela é inflamatória, ela é catabólica. Ou seja, ela vai consumindo o paciente. Por isso que a dieta de um doente renal ela é mais hipercalórica, né? Ela tem mais carboidrato, gordura, para tentar parar um pouco esse catabolismo. O que estava acontecendo com esse paciente não é que ele saiu do estágio 3, melhorou e foi para o estágio 2. O cara não estava vendo o score de condição muscular para entender aquele valor de creatinina que ele estava tendo. Nossa, eu tô aqui pensando, o que a gente fala pra pessoa nessa hora, né? O que a gente fala? Porque é colega isso. Como é que você fala pra ele? Amigo? É muito complicado. Que néfron é? Você implantou néfron no animal? E assim, Fez um transplante? a gente tem que ser extremamente ético, né? Porque quando a gente fala mal de um colega, mesmo que não diretamente, indiretamente, a gente está falando mal da gente mesmo, porque nós somos médicos veterinários, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o tutor de hoje em dia, que ele está investindo muito na gente. Vocês podem ter certeza. A gente não está tratando... Não só dinheiro, ele investe esperança. Justamente. Ele está tratando de um filho. Confiança. A gente não trata mais de cão e gato, né? A gente trata de filhos. Que o paciente está realmente com um pai ali investindo grana, muita grana,
Não é barato o tratamento veterinário, não. É muito mais caro que muitos tratamentos humanos aí, né? Então, Verdade. vamos dar uma reciclada, né, na interpretação desses exames básicos, que faz muita diferença para a gente dar um segundo passo. Pelo menos eu fiz isso, né, na minha vida e não arrependo. Tanto que o meu mentor na nefrologia sempre falou uma coisa para mim: faça um feijão com arroz muito bem feito, que você nunca vai passar fome. Agora, você faz um feijão com arroz mal feito, você não vai querer comer Professor aquilo. Júlio? Professor Júlio. Professor Júlio? Professor Ah, não Júlio. tem como, né? É. Eu sou apaixonada, gente. Eu sou Quem não é? apaixonada. Eu falo isso pra mulher dele. Eu falo isso pra mulher dele. Eu falo, não tem condições. Toda vez que eu vou pra BH, eu falo, Cecília, dá licença, eu sou apaixonada pelo seu marido. Eu falo isso no Brasil inteiro. Quem não é, né? Eu não conheço uma Porque pessoa que não. não tem jeito. Até porque eu acho que uma estrela, ela é estrela de verdade quando ela brilha, mas ela dá espaço. E ele é tudo isso, né? O professor Júlio é maravilhoso. Justamente. Eu sou fãzoca do Justamente. professor Júlio e ele é uma aula, assim, tanto até no jeito de falar, calminho, Sim, tranquilo. sim. É a minha inspiração. Ela é a minha inspiração. Mas Com vamos certeza. falar agora, vamos repetir, vamos realmente ir agora no ponto. O que é o SDMA, né? O SDMA é uma proposta, né, do laboratório IDEX, validado pela AIRES, que é a Sociedade de Interesse Internacional Renal, né, os caras que mais desenvolvem conhecimento dentro da nefrologia mundial. A gente sempre está seguindo as recomendações, em que tem como proposta um biomarcador de taxa de filtração glomerular com identificação mais precoce de déficit funcional em relação à creatinina. Ou seja, os trabalhos aí que já têm evidências, né, com o uso do SDMA em doentes renais crônicos, em diversos estágios, mas principalmente no estágio inicial, identificou perca já, foi possível dosar o SDMA e fazer a correlação com perca de 40% de néfrons. Ou seja, eu não vou ter creatina aumentada, eu não vou ter nenhum déficit funcional relacionado à perca de néfrons, nem mesmo densidade urinária baixa, mas eu já vou ter evidências com um biomarcador de que esse rim já não é mais uma Brastemp, né? Já está bem, perdeu 40%. Né? Ou seja, essa é a proposta. E quanto mais foi se estudando e tendo estudos clínicos, tem uns que a proposta, principalmente em felinos, é de que se o SDMA já está aumentado, 25% desse rim já perdeu de néfrons. Olha que legal. Então, esse é o SDMA. E aí, a Raquel pode falar de onde veio esse SDMA, né? De onde tirar esse SDMA, porque provavelmente eu vou ser muito superficial no que eu vou falar, mas até onde eu sei, ela pode, né, me ensinar aqui também. O SDMA, ele vem de uma metilação da arginina, né? Que na maioria das vezes, isso é um produto de degradação de proteína. É isso mesmo? É isso mesmo. E isso nem é novo para a gente poder, para estar disponível para a gente usar. Mas Sim, isso em 1960 e pouco, 70 e pouco, já se sabia disso, já se usava. sim. Né? E tem outras de metil, sem ser só arginina, que se pode utilizar também. Por algum motivo escolheram essa, né, para comercializar, mas nós temos resultados com outras também que não estão disponíveis no mercado hoje em dia. E que Por enquanto, pelo menos. tem a ADMA, por exemplo, né? Tem a SDMA, Isso. tem a ADMA. O SDMA, eles viram correlação com a taxa de filtração glomerular. Mas se a gente for começar a aprofundar, tem até discussões, né, de por que, por exemplo, a medicina não usa isso na rotina, né, de pessoas com doença renal, e a veterinária está vindo com essa proposta. A cardiologia tem trabalhos mostrando que a cardiologia humana usa o SDMA como marcador inflamatório de doenças cardíacas. Então, ainda tem muita discussão a ser feita com o SDMA, mas ele tem sim a sua utilização hoje, né, em relação à precocidade, um biomarcador mais precoce em relação à creatinina, em
identificar diminuição de massa funcional. Ah, você usa? Aí, Uso. Eu fala. uso tanto para diagnóstico precoce, porque se a proposta dele é me falar que 40, 25%, 40% já foi perdido, eu uso como diagnóstico precoce daquele paciente que está ótimo. Os exames estão ótimos renais, ele não tem sinal clínico nenhum. E como ela aumenta precoce a creatinina, eu posso sim utilizá-la em doentes renais já diagnosticados em um estágio de insuficiência, porque ela vai me auxiliar a estadiar um pouco melhor. O que eu quero dizer? Às vezes a creatinina te mostra que esse paciente doente renal crônico e insuficiente já está no estágio 3, bem em relação à creatinina, mas se dosa o SDMA, ele vai colocar esse paciente no 4 já. Porque a proposta é ser mais precoce, né? Então, é um exame que você pode utilizar tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento dos doentes renais crônicos que você já tem diagnóstico. Tá, eu vou te fazer uma pergunta pessoal agora. Porque o que eu vejo? Eu vejo um jogo comercial aí muito grande em relação ao SDMA, onde foi colocado que você tem que fazer como se fosse, sei lá, qualquer exame. Então, o paciente chegou na clínica, você faz. Né? Não precisa nem fazer, de repente, hemograma, não precisa fazer outros exames, mas você faz. O que você acha exatamente disso? Assim, tem seu valor? Tipo, fazer um SDMA sem ter feito uma urinálise, por exemplo, sem acompanhar com hemograma, uma urinálise, tipo, joga ele lá. E aí já dá. Tem problema renal ou não tem problema renal? E aí? Não, porque a gente tem os mesmos problemas que a creatina teria. Que não necessariamente de origem, né? Que a creatina vem de músculo, o SDMA não, é de proteína. Então, se você tem proteína no corpo, você vai ter SDMA. Mas ele é um marcador de taxa de filtração glomerular. Se ele é um marcador de taxa de filtração glomerular, desidratação influencia. Hipoperfusão influencia. Ou seja, eu utilizá-lo isolado como forma de diagnóstico é extremamente perigoso e não tem, ao meu ver, nenhum relevância clínica, porque pensando na nefrologia, mas eu posso até talvez ser um pouco ousado e falar até para qualquer outra especialidade, eu não consigo enxergar um exame salvador da pátria em que você vai usar somente ele e você vai conseguir a informação que você precisa. Vindo para a minha área, o que a nefrologia, tanto humana quanto veterinária, quer? A gente descobrir biomarcador de lesão e de função de forma muito precoce. Porque nefro morreu, não volta mais. Então, se eu consigo ter um biomarcador em que já identifica que perdeu 1% de nefro, é bem melhor do que eu estar utilizando biomarcadores que identifica 25, 40, 50, 60, 75. Só que a fisiologia do néfron, ela é muito complexa e ao mesmo tempo linda. Eu não vou conseguir ter essa informação com um exame. É sempre uma somatização de informações de biomarcadores que tem aí para o néfron. Então eu tenho biomarcador de função e lesão glomerular, tubular, em que eles vão ter o sinergismo para te dar a informação que você quer. Então, fazer um SDMA e não fazer mais bioquímicas renais e até mesmo o exame de urina é realmente investir o dinheiro do tutor de uma forma muito equivocada. E aí eu começo... E perigosa, né, Hugo? E perigosa, porque você vai ter uma informação em que ela tem influências pré-renais, por exemplo, e até mesmo se esse paciente tiver ira, injúria renal aguda, como é um marcador de taxa de filtração glomerular, nas iras está diminuído na maioria das vezes. Então ele vai estar aumentado e esse paciente ele vai estar em ira. Então a gente pode até usar o SDMA como um marcador de ira também, né?
Então, tem que entender que a nefrologia, a avaliação do néfron, ela é dependente de vários exames com informações em que você vai juntando. Ó, meu negócio aqui até chegou a cair agora. Vai juntando e você tem um final, um diagnóstico, um possível diagnóstico final diante de várias informações. Isso é fazer a nefrologia. E volto a dizer, talvez se você perguntar assim, Hugo, você só pode escolher alguns exames. Você não pode fazer todos que você quer. Quais você faria? Essa pergunta é ótima, hein? Essa pergunta é ótima. Porque a pessoa parte logo para o STMA e pensa, é o melhor. Eu não viveria. E aí? Vamos supor que assim, The Walking Dead, zumbi, só que a gente ainda ia ter que atender cães e gatos por algum motivo, e eu poderia só escolher alguns exames. Eu não deixaria de fazer ultrassom, exame de urina. Não deixaria. Eu consigo viver muito bem sem creatinina, sem ureia, mas o ultrassom, o exame de urina não dá. Né? E lembrar, né, Hugo, também eu quero falar uma coisa bem importante, assim, porque já teve aluno que, não vou dizer discutiu comigo, mas assim, não, isso não é possível. Não, a imagem às vezes está totalmente alterada, mas o rim ainda funciona. Sim, é o que eu falei. E às vezes, aquele rim não tem alteração morfológica significativa ainda, mas ele já tem, não filtra mais, não faz exatamente o que ele precisa. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Eu uso Né? eu gosto sempre de usar analogias, porque é assim que eu tenho facilidade de aprender. Né? E quem já teve aula comigo sabe que eu já falei isso. E gosto de fazer várias analogias. Uma pessoa feia, sabe aquela pessoa feia? Sabe aquele cara horrível que queria namorar com você na época da faculdade ou da escola, né? Ele pode ser totalmente funcional, mas ele é feio pra caramba. Ou seja, eu posso ter um rim feio ao ultrassom e ele estar funcionando. Agora, existe aquela pessoa linda que está numa cadeira de roda, tetraplégica. Não está funcionando direito. Não pode ter regra. Né? Não é porque às vezes o rim está horrível em que ele vai estar necessariamente não funcionando. Lembre, rim com alteração morfológica está te dizendo, ó, alguma coisa aconteceu com esse rim aqui. Ou nasceu assim, ou esse rim tomou tanta porrada na vida, tantas injúrias, tantas doenças refletiram nesse rim, que morreram néfrons, viraram cicatriz e alterou essa morfologia. Mas naquele momento que você está, pode ser que você ainda tenha uma quantidade de néfrons suficientes para deixar os exames normais, relacionados principalmente à taxa de filtração. Agora, exame de urina pode já estar alterado. Eu brinco sempre de outro jeito. Eu quebrei meu braço, eu falo a mesma coisa do néfron. Eu quebrei o meu braço, hoje eu não consigo escrever com ele. Mas quando, né, ele vai ficar às vezes torto, mas eu vou conseguir voltar a escrever com esse braço, diferente se eu amputar meu braço. E aí não tem mais o que eu fazer. Né? Eu acho que é mais ou menos a mesma analogia que a gente fez. E então, assim, gente, olha, eu acho que está mais do que esclarecido. Não existe nenhum exame milagroso e as pessoas querem um exame, eles querem que a gente dê uma resposta. E não existe, é montar o quebra-cabeça. Diagnóstico é isso, seja ele do que for, né? E saber encaixar aquelas peças, porque às vezes a pessoa está com todas as peças na mão e ela coloca o rabo do porco no lugar do nariz. Aí não vai adiantar nada e não vai conseguir chegar em figura nenhuma também. Sim. Nós temos várias perguntas aqui, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas nós temos várias perguntas. Só que antes de fazer as perguntas, eu preciso então fazer a pergunta principal da nossa live. Quanto tempo nós temos, Hugo? Você sabe me dizer? Então, tá aqui 20h55, deve estar uns 5 minutinhos só, né? 20h55? Como assim? 20... 8h55, aham. Meu Deus. Dá tempo então da gente falar a importância do estadiamento ou não? Dá, Acho que não dá tá. tempo. Você vai querer voltar? Começar de novo. Será que o pessoal quer que a gente volte? O que você Eu quer? acho que. Então, não sei. O que vocês acham, pessoal? Eu tô com pelo menos umas 6 perguntas. Tem perguntas da live aqui ainda que apareceram, né? Uhum. A Val mesmo, a Valesquinha linda lá de Sergipe,
mandou pergunta pra gente. Aracaju. Será que dá tempo de você pelo menos... Aracaju, Aracaju. exatamente. Linda, linda, maravilhosa essa aluna. Sim. Querida, tem a bolsinha até hoje, ó, que você me deu, Val. Ah, você ganhou? Você ganhou o presente Tomei dela? a bolsa. Eu tomei a bolsa dela, na verdade. Eu fiquei tão apaixonada pela bolsinha que eu falei, onde você comprou? Eu preciso. Aí ela me deu a coisa mais linda. Ganhei nada dela Sabia, quando tá guardada eu comigo. ganhei nada dela quando eu dei aula pra ela, viu? Ganhei nada. Tá vendo? É isso. Tá vendo, né, Valesca? Você viu, né? Bom, Mas aqui vamos. você não é fofo como eu. Tem que aprender isso. Conta lá pra gente. Aí se eu ver que vai terminar, eu paro, porque eu vou tentar salvar. Às vezes eu me atrapalho com esse negócio de salvar, a gente perde. Tá. Mas eu vou tentar salvar essa live aí. Até porque teve gente que falou que vai mandar pro coleguinha, que tá pedindo só creatina e falou que tá tudo certo. Tá certo. Manda aí, Hugo, fala pra gente. Tá, e aí a gente volta, né? Isso. Certo. Bom, sendo bem objetivo, estadiar o doente renal crônico é uma forma de você organizar esse doente renal crônico, né? Porque ele vai te dar graduações, né? A doença renal crônica, os estudiosos aí, né, os pesquisadores, entenderam que ela tem graduações em que o paciente pode ficar um certo tempo com aquela função renal, e isso é uma forma de você organizar esse paciente, né? Em que você vai ter informações ou esperar ter informações a depender do estágio em que ele se encontrar. O que eu quero dizer? Um paciente que estiver estável, hidratado, certo? Estável, hidratado, com pelo menos 2 mensurações de creatinina, esse sim é o paciente em que você tem que estadiá-lo, colocá-lo no estágio da doença renal crônica, que são 4 estágios. De quanto tempo, só para atualizar o pessoal, de quanto tempo para cá nós temos isso, Hugo? Porque isso é uma coisa nova. O estadiamento da doença renal crônica, agora você me pegou. Coisa de 20 anos ainda é novo, tá, gente? Na medicina, se a gente pensar, coisa de 20 anos para cá é novo. Mais ou menos 2006. Se a gente pensar que a AIRES foi criada em 98, né? A AIRES foi criada em 98, então a gente dá um tempinho aí para eles terem organizado o conhecimento. Eu acredito que a proposta... Que eu tenho conhecimento a partir de 2006. Sim. Não sei se eu tenho certeza. Eu acredito que seja isso, né? Eu sei da mudança agora em 2019. Mas muda constantemente, não é? Isso. Pois é isso. Até eles que sabem tudo, AIRES. Explica, pessoal, o que é AIRES. A AIRES é a sociedade... IRES pra gente, né? A gente não tá lá, né? AIRES. Pra gente. Isso. É a Sociedade Internacional de Interesse Renal, em que eles conseguiram criar um grupo, né, de professores do hemisfério norte, não tem nenhum representante do hemisfério sul, que desenvolviam... Eles estão perdendo com isso, eu tenho certeza. Eles estão perdendo, porque nós temos grandes profissionais aqui. Com certeza. Eles estão perdendo muito. Com certeza. A gente não perde... Quando eu falo a gente, né, a medicina veterinária, né, o negócio tá caindo aqui. Caiu. Ainda bem que não foi ele, foi o celular. A gente tem pesquisadores dentro da nefrologia extremamente capacitados, né, para realmente levar conhecimento nosso para lá. Eu acredito que é questão de tempo, isso vai acontecer. Então, a AIRES... E eles aceitarem, né, porque não aceitam nada que é nosso. São bem fechados. A gente recentemente, em 2018, a gente foi convidado para participar do Renal Week, que é organizado pela essa entidade. E quando a gente chegou lá, eles não deram muito moral pra gente, não. Mas a gente conheceu e tudo, foi bem interessante fazer esse pequeno network, né? Mas assim, tem pessoas... Imagina, a gente do terceiro mundo falando coisa, de repente, melhor do que eles. Sim, e a gente conseguiu fazer um simpósio internacional em 2017, em que a gente convidou 3 membros da AIRES. Eu estava do meu lado, eu sentei do meu lado lá, eu estava sentado no livro que eu estudo. O cara é o livro, né? O Pousing, por exemplo. Então, eles viram o nível das nossas discussões e depois disso que eles convidaram a gente para fazer parte desse encontro deles lá, que faz anual, né? Então, a AIRES, ela traz vários trabalhos, né? Tem um site, né? Você coloca AIRES-Kidney, lá tem vários guidelines, lá tem a explicação, né, dessa... O Guinho, Oi. Vai acabar. Gente, volta porque nós temos muitas perguntas. As perguntas são agora, na verdade. Faltam 20 segundos, o negócio vai cair. Todo mundo, oi, Queca, minha cunhada tá aí. Deve ser minha filhadinha que tá me assistindo.
Não deixem de vir. Eu tô esperando acabar porque eu não sei fazer acabar, tá? Hugo, volta, por favor, dá mais um pouquinho da sua presença aqui pra gente. E não deixem de escutar a segunda parte agora, super importante. Eu vou tentar